A principal prática do modelo de liberação é denominada estabelecer a mente em seu estado natural. Veja com cuidado, estado natural. Não se refere ao estado habitual da mente. Não há nada de natural no estado comum de nossa mente. O estado típico da mente é distraído, em que a mente é arrastada por um pensamento depois do outro. Nesse estado, quando a mente se concentra, é agarrando-se, identificando-se com pensamentos, memórias, esperanças, medos e emoções. Esse estado habitual da mente é como vaguear pelos 6 reinos do Sansara, desde a angústia até a bem-aventurança, passando por tudo que está entre um e outro. A prática de estabelecer a mente em seu estado natural é uma prática muito simples e direta, desenhada para começarmos a nos libertar da escravidão desse ciclo compulsivo. A quintessência do modelo da liberação para treinar a atenção é deixar a consciência repousar sem distrações e sem fixações. Sem distrações significa não ser levado por qualquer coisa que cruze o espaço da mente. Sem fixações significa não se identificar ou se agarrar mentalmente a nenhum evento ou emoção que surja no espaço da mente. Deixe que os eventos surjam, se manifestem e desapareçam sem qualquer intervenção. O modelo de liberação é bastante diferente do modelo de controle, que prende a atenção plena continuamente a um objeto, a respiração ou a uma imagem mental. No modelo de controle, a atenção plena é como uma corda amarrada a um objeto. No modelo de liberação, de estabelecer a mente em seu estado natural, a corda é desamarrada e a atenção plena se estabelece no espaço dos eventos mentais. A prática da atenção plena, a respiração, liberta a mente de estímulos perceptivos e conceituais, atraentes e pouco atraentes, que provocam ansiedade e aversão. Assim, a mente já inicia o processo de cura natural. Essa prática utiliza a fixação a um objeto como meio de cultivar a quintessência, mas a delusão não é neutralizada. Na prática de estabelecer a mente em seu estado natural, nos desprendemos de todos os tipos de fixação, as sensações neutras, bem como as emoções e aos pensamentos negativos e positivos. O processo de autocura da mente se aprofunda. Ao liberar toda a fixação dualista a objetos mentais e sensoriais, a consciência primordial começa a brilhar por entre os véus de obscurecimento, cada vez mais intensamente. Para fazer a prática de estabelecer a mente em seu estado natural, sente-se com os olhos abertos. Deixe o olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar nenhum objeto visual, levando sua atenção para o domínio da mente. O olhar é importante. Desconecte a atenção dos objetos externos e preste atenção à sua mente. Formas e cores surgem no campo da visão, sons no campo da audição, e há também um campo de experiência, ao qual apenas a mente tem acesso. Pensamentos, imagens mentais, emoções, memórias e imaginação. Deixe a consciência repousar em seu próprio domínio, dentro do campo da mente, sem se estender até os vários campos sensoriais. Veja se consegue levar a consciência para o campo em que esses eventos mentais emergem, se desenvolvem e desaparecem. Deixe seu corpo permanecer imóvel como uma montanha e deixe a consciência aberta e livre como o espaço. Deixe a respiração seguir seu ritmo natural sem esforço. Leve a consciência para o campo da mente e observe-o atentamente. Permita que a claridade e a luminosidade natural de sua própria consciência emerjam,
lançando uma luz brilhante no espaço de sua própria mente. Deixe a consciência pairar no momento presente, sem escorregar para preocupações sobre o passado ou especulações sobre o futuro. Sejam quais forem os tipos de eventos mentais que surgirem, incluindo emoções com as quais nos identificamos tão facilmente, veja se é capaz de permitir que a consciência permaneça em repouso, sem interagir e sem julgar, mantendo-a em um estado de quietude como espaço vazio. Observe tudo o que surgir. Observe a natureza de cada um dos fenômenos, emoções, imagens, memórias, pensamentos, sem fixar-se a seus referentes. Dedique toda a sua atenção à própria natureza dos fenômenos mentais, sem fazer nenhum esforço para criar, sustentar ou eliminar esses eventos. Deixe que sejam como são, surgindo, manifestando-se e dissolvendo-se por si sós. Veja se é capaz de perceber a origem, a duração e o modo como os eventos mentais desaparecem, sem elaboração conceitual. O ponto crucial é perceber os eventos mentais sem fixar-se ou identificar-se com eles, da mesma maneira que o espaço não se identifica com os pássaros e insetos que o perpassam. Deixe a consciência em completo repouso, mesmo quando a mente estiver em movimento. Os benefícios pragmáticos de desenvolver a atenção, de cultivar a capacidade de direcioná-la voluntariamente e de se concentrar no que é construtivo e útil são facilmente apreciados. Alguns anos atrás, ouvi uma mulher diagnosticada com câncer de mama metastático falar sobre o efeito devastador que sofreu ao ler sobre seu prognóstico em uma revista. Ela disse que não conseguia tirar as estatísticas da mente, toda a esperança que ela tinha de poder superar a doença, cultivando pensamentos positivos, cuidando da dieta e de seus hábitos, havia desaparecido. Esse é um exemplo clássico e trágico de ser torturado pela própria mente. Seu comentário final foi: "Eu queria ter aprendido a meditar." E minha resposta imediata e silenciosa foi: "Eu queria que você tivesse começado antes." Um aforismo budista é: sua mente pode ser seu maior amigo ou seu maior inimigo. Infelizmente, no caso dela, era um inimigo. Usarei uma analogia para comparar o modelo de liberação, de estabelecer a mente em seu estado natural, ao modelo de controle da meditação. Se os sismólogos conseguissem descobrir uma maneira de liberar a tensão tectônica através de muitos pequenos abalos e, assim, evitar um terremoto enorme e repentino, todos ficaríamos gratos. Esse seria um bom controle. O modelo de controle na ciência provou ser benéfico para controlar certos desastres naturais, como, por exemplo, as epidemias. Descartes expressou a aplicação desse modelo. A ciência, quando previu que, ao conhecermos as forças e as ações dos corpos materiais, poderíamos nos tornar mestres e donos da natureza. Mas o modelo de liberação é igualmente valioso. Lembre-se da famosa declaração de Henry David Thoreau: "Na natureza selvagem está a preservação do mundo", e da observação de John Muir: "Na dimensão selvagem de Deus reside a esperança do mundo, na grandiosa natureza selvagem, fresca e intocada, não redimida." A natureza poderosa, majestosa e bela funciona bem por si só. Não tente consertá-la. A preservação da natureza selvagem é análoga ao modelo de liberação. Empobreceríamos muito se tentássemos controlar tudo e seríamos muito vulneráveis se tivéssemos apenas a natureza selvagem. Tanto o modelo de controle quanto o de liberação desenvolvem a atenção.
O modelo de controle utiliza a fixação. O modelo de liberação implica soltar, a partir da essência da consciência. No modelo de liberação, os pensamentos, as ideias, as imagens e as memórias não são um problema a ser controlado ou eliminado. A fonte transbordante de pensamentos não é o problema. O problema é a fixação. Essa é uma prática mais sutil do que um modelo de controle. Será que é realmente possível prestar atenção a alguma coisa sem se agarrar nela? Estabelecer a mente em seu estado natural requer um toque leve, como uma abelha tocando a flor enquanto extrai seu néctar. A abelha não controla a flor. O grande benefício das práticas que seguem o modelo de liberação é que são ideais para uma vida muito ativa em que há pouco controle sobre o meio ambiente. Uma das metáforas que os tibetanos usam para ilustrar a técnica de praticar sem distrações e sem fixações é a de um avô que observa filhos de outras pessoas brincando em um parque. As mães estão cuidando das crianças. O avô observa atentamente, mas não intervém. Não intervir ao observar com vigilância é o cerne dessa prática. Uma excelente palavra para essa qualidade de consciência é limpidez. Limpidez tem a dupla conotação de completa transparência, como o ar ou o vidro, e também de luminosidade ou brilho. A limpidez descreve uma poça de água no deserto, formada pela água que brota de uma fonte na areia, refletindo a luz do sol. A poça é límpida, completamente transparente e luminosa. Qualquer coisa que surja na água, até mesmo um pouco de poeira, fica brilhantemente iluminada. Essa é a característica que define o estado natural da consciência, límpida, clara e luminosa. E como o próprio espaço, não se fixa a nada. Existem razões profundas para nos dedicarmos às práticas atencionais. Os budistas entendem que a ignorância é a raiz do sofrimento e existem 2 tipos de ignorância. O primeiro tipo de ignorância é o de não sermos capazes de reconhecer nossa verdadeira natureza, a natureza de nossa própria consciência. Não reconhecer quem realmente somos é uma forma de ignorância. O segundo tipo de ignorância é nos identificarmos com coisas que não somos. Nós confundimos eu e meu com coisas que não têm uma existência intrínseca e que não podem ser eu e nem meu. Esses 2 erros são a essência da ignorância, a raiz do samsara, a fonte do sofrimento. O budismo oferece uma hipótese de trabalho, a miríade de pensamentos e emoções que surgem na mente, toda a gama de fenômenos mentais com os quais habitualmente nos identificamos tão fortemente, não são nossa verdadeira identidade. A identificação com esses fenômenos é o que se entende por ignorância. Nas práticas de quintessência meditativa que descrevi, a identificação é interrompida e substituída por uma consciência límpida e vigilante. E a tendência habitual de se fixar ao eu e meu é também interrompida. Desmantelar a ignorância, superando o hábito de identificação com a consciência, isso é a prática espiritual. Apenas isso? Não, isso não é suficiente. Existe uma prática complementar que mencionarei brevemente aqui e descreverei com mais detalhes mais adiante. A prática que resulta de observarmos nosso próprio corpo, sentimentos e mente, vigilantemente e sem identificação. É observar atenta e frequentemente as mentes, corpos, sentimentos e experiências dos outros. Essa é a base da compaixão. Aquilo a que prestamos atenção torna-se nossa experiência de realidade. Quando direcionamos nossa atenção
a situação de outras pessoas, expandimos o escopo de nossa própria realidade. À medida que começamos a diminuir a fixação às nossas próprias preocupações e damos mais atenção a outras pessoas, alcançamos um equilíbrio. É disso que a consciência de um Buda é completamente equânime, como o oceano, compreendendo igualmente as alegrias e as tristezas de todas as pessoas, de amigos, entes queridos, parentes e daqueles que ele nunca encontrou. Esse é o significado de uma declaração feita por muitos dos grandes professores espirituais do mundo. Ame seu inimigo. Isso não significa amar a pessoa que você odeia. Não tem como fazer isso. Ame aqueles que odeiam você. Aqui a essência meditativa, com suas duas qualidades, estabilidade e vivacidade, é possível de ser alcançada. Você é capaz de chegar lá. Existem muitos graus de desenvolvimento, mas uma vez que a verdadeira quiescência é alcançada, a mente é capaz de focar o objeto escolhido, sem esforço e sem distração, por pelo menos 4 horas. Quando atingir a quiescência, você será capaz de criar uma imagem mental e sustentá-la com uma nitidez praticamente equivalente a vê-la com seus olhos. Nesse estágio de realização, a atenção permanece no domínio mental, sem se infiltrar nos sentidos físicos. No estágio mais profundo do treinamento da quiescência, os sentidos se tornam dormentes, enquanto a mente permanece em um estado de intensa vigilância e estabilidade. As descrições budistas do atingimento da estabilização meditativa são muito precisas. A realização da quiescência inclui uma experiência de bem-aventurança em todo o corpo e mente, uma leveza extraordinária, bem como uma destreza da mente. Quando a bem-aventurança mental e física diminui um pouco, surge um estado de consciência clara e serena. Os budistas dizem que a mente em quiescência é atenta, perceptiva e em excelentes condições de trabalho. Do ponto de vista budista, a mente indisciplinada, propensa à lassidão, à excitação e à distração é disfuncional. O lama tibetano Jesse Habten, que orientou minha prática durante vários anos na Índia e na Suíça, disse que antes de seu treinamento monástico, sua mente era como um cervo com uma enorme galhada, tentando atravessar uma floresta densa. Ele se debatia, ficava preso, lutava de novo, um obstáculo após o outro. Ao longo de seu treinamento monástico formal de 24 anos, ele disse que sua mente se tornou progressivamente menos parecida com um cervo emaranhado e mais parecida com um macaco deslizando pela selva, saltando de uma árvore para outra. Quando esta flutuabilidade e maleabilidade surgem, a mente está pronta para qualquer coisa. Desliza habilmente pelos obstáculos anteriores. Os contemplativos tibetanos relatam que uma mente bem refinada é capaz de investigar diretamente a natureza da consciência. Você a reconhece. À medida que aprofunda a prática, você vê por si mesmo que o fenômeno da consciência não é redutível, não é um mero epifenômeno da matéria. A consciência tem a natureza da luminosidade, da vacuidade e da cognoscência. As descobertas experienciais da tradição contemplativa budista, ao longo de séculos, são de que a consciência é um constituinte fundamental da realidade que mantém seu próprio contínuo, ininterrupto. O tempo necessário para se atingir a quiescência é variável de pessoa para pessoa. Os tibetanos descrevem as habilidades superior, mediana e inferior para a quiescência. Uma pessoa com habilidade superior, depois de se embaçar
consistentemente nas práticas preliminares, pode precisar de 3 meses de esforço intensivo sob uma orientação habilidosa. Pessoas com habilidades medianas levam geralmente 6 meses. Para pessoas de habilidades inferiores, é necessário cerca de 1 ano de esforço intensivo. Se a quiescência não for alcançada em 1 ano, os contemplativos budistas recomendam que o praticante retorne às práticas preliminares, com ênfase especial ao cultivo da compaixão. Atingir a estabilidade da atenção tem um paralelo na evolução da ciência ocidental. Os grandes avanços disruptivos da ciência do século XVII só foram possíveis graças à evolução da tecnologia. Usando um telescópio que havia sido inventado no início do século XVII, Galileu descobriu manchas no Sol, crateras na Lua e luas orbitando em Júpiter, contradizendo a cosmologia aristotélica de seu tempo, em que o Sol não tinha falhas, a Lua não tinha fendas e nenhum corpo celestial tinha luas. Baseando-se nos dados astronômicos de Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês que havia desenvolvido uma tecnologia para medir com precisão os movimentos dos planetas, Kepler conseguiu descobrir que os planetas viajavam em órbitas elípticas e não em círculos perfeitos, como Aristóteles e os europeus depois dele acreditaram durante os séculos. Na astronomia, assim como em outras ciências, os avanços são, em geral, resultado do refinamento de ferramentas de observação e medição. O treinamento da mente em 7 pontos afirma que a ferramenta básica de descoberta é nossa própria mente, finamente aprimorada pelo treinamento da estabilidade da atenção. A descoberta a ser feita pelas nossas mentes, o mistério revelado, é a natureza essencial da própria consciência. Um mistério permanece sendo um mistério apenas enquanto está encoberto, obscurecido pela ignorância. O mesmo mistério tratado no treinamento da mente recebe uma abordagem muito diferente na ciência moderna, que vê a consciência simplesmente como um epifenômeno da matéria. O materialismo da ciência leva à suposição de que os estados mentais são subprodutos do cérebro e, portanto, o conhecimento da neurofisiologia leva à compreensão de sentimentos, experiências, estados subjetivos e da própria consciência. O que os cientistas investigam são correlatos entre o cérebro e as funções mentais. Mas esse conhecimento não deveria ser equiparado à compreensão da própria consciência. Examinado com mais atenção, esse conhecimento sequer lança a luz sobre a natureza do verdadeiro fenômeno da consciência. Embora seja comum pressupor que esses correlatos cerebrais produzem seus estados de consciência correspondentes, essa conclusão não é explicada por dados científicos empíricos. Pelo contrário, como William James indicou há mais de um século, a evidência relativa a correlações mente-cérebro pode, de fato, implicar que o cérebro produza eventos mentais ou que tenha o papel menos relevante de simplesmente liberá-los ou permitir que surjam, ou de meramente transmiti-los, como a luz que, ao atingir um prisma, transmite um espectro de cores. Mas, como são inclinados ao materialismo, a maioria dos cientistas cognitivos simplesmente pressupõe que a hipótese seja a correta, apesar de não haver evidências científicas convincentes. A tradição budista, que investiga a natureza da consciência há séculos, pode ser resumida em uma declaração encontrada em O Sutra da Nuvem de Joias. Todos os fenômenos são precedidos pela mente.
Quando a mente está compreendida, todos os fenômenos são compreendidos. Ao controlar a mente, todas as coisas são controladas. Essas palavras nos apresentam um desafio, não um dogma. A hipótese extraordinária do budismo é a de que a mente refinada pode compreender a natureza da realidade e da própria consciência, com os mais extraordinários resultados.